Oi, eu sou o Henrique, esse é meu canal Televisona e bora falar do final de Solteiros, Ilhados e Desesperados 4. Roda a vinheta aí, produção. Pra começar, a gente viu a Sian escolhendo o Jong-soo pra ir ao paraíso. E eu fiquei chocado, né? Eu jurava que ela iria escolher o Jong-soo. E pelo jeito, nem a Sian sabe o que ela quer, né? Porque cada hora ela escolhe aí um cara diferente. E essa escolha dela atrapalhou todos os meus palpites que eu tinha feito, né? No último vídeo aqui no canal. Depois a gente viu a Helin escolhendo o Dong-woo. E a gente já sabia que ela iria fazer também essa escolha, né? E a Yoo-jin, que queria escolher aí o Dong-woo ou então o Jong-soo, resolveu escolher o Jong-ho, que tava até quase dormindo, né? Porque já sabia que não iria ser escolhido. E eu jurava que no máximo ela escolheria aí o Tae, caso as outras opções dela já estivessem sido escolhidas, né? E antes disso rolou uma conversa entre as meninas, onde a Yoo-jin perguntou pra Helin quem ela iria escolher, e era óbvio, né, que a resposta dela seria aí, né, o Dong-woo. Seria aí, né, o Dong-ho. E a Arin e a Yoo-jin quiseram conversar com ele antes da formação de casais para o paraíso. E o Dong-ho confessou aí pra Arin que não estava se sentindo bem. E a Arin disse que ia se divertir muito e meio que querendo pagar de despreocupada, né, com ele. Mas no fundo, claramente ela estava preocupada com esse encontro aí do Dong-ho com a Helin. Já a Yoo-jin disse para o Dong-ho que se ninguém escolhesse ele, ela iria escolher. Mas o Dong-ho jogou um balde de geografia na cabeça da Yoo-jin, né? Dizendo que não podia ir mudar os sentimentos dele. Ou seja, ele deu um fora nela, mas assim, sendo fofo. E a Helin perguntou se o Dong-ho queria ir com ela para o paraíso. E ele disse que estava interessado em outra pessoa. E ainda admitiu sem falar o nome, que era, no caso, né, a Arin. E diferente da Sian, mesmo com várias meninas querendo o Dong-ho, ele foi claro aí, né, sobre os sentimentos dele. E pelo jeito, esses sentimentos aí que ele tem pela Arin é mais forte do que a gente imagina, né? Já no paraíso, a Sian e o Jong-soo conversaram. Ela disse que ainda estava confusa e que os sentimentos sempre mudam. Aquela velha conversa dela de sempre, né? E o Jong-soo também disse, né, que estava confuso e disse que se divertiu muito na primeira vez com a Sian lá no paraíso e que o coração dele bateu forte nesse momento. Achei que ele tava tentando assim, né, passar uma lábia na Sian. Ele também diz que ver a Sian dormindo no ombro do Jong-soo deixou ele inseguro, e a Sian diz que os dois são completamente opostos e que o Jong-soo era mais carinhoso, que fazia ela sorrir mais, já que o Jong-soo é mais frio e também mais rude. O Jong-soo, ouvindo tudo isso, ficou curioso pra saber, né, porque então a Sian deitou no ombro dele e não no ombro do Jong-soo, e também tava do lado dela nesse momento, né? E a Sian disse que ele ofereceu o ombro e ela aceitou deitar porque ela tava com sono, e só depois é que a ficha dela acabou caindo. E o Jong-soo começou a fazer um drama, né, dizendo que tava esperando a Sian, e ela disse que não sentiu isso da parte dele, e bem feito, né? Já que ele foi outras vezes, né, pro paraíso e também acabou escolhendo outras mulheres, como a Sian também fez escolhendo outros homens, né? E o Jong-soo resolveu expressar os sentimentos dele entregando um embrulho com uma pétala de flor que ele pegou no primeiro encontro com a Sian. Nesse momento eu achei ele fofo, hein? O Jong-soo também revelou que iria dar esse mimo pra ela, mas o Tae foi mais rápido e acabou dando um mini buquê pra ela, e o Tae, né, como sempre, sendo o mais fofo desse programa. Enquanto isso, no inferno, eles decidiram no pedra, papel e tesoura pra saber quem iria lavar a louça depois ali daquela refeição que rolou, né? A Min-sol ficou toda feliz, dizendo que foi o destino que fez ela e o Jong-soo perder, né, o pedra, papel e tesoura e lavar a louça juntos. Aí ela se contenta um pouco, né? E o que foi aquele silêncio do Jong-soo quando a Min-sol comentou que ele deveria ter chamado ela mais vezes pra ir pro paraíso com ele. Se ela tinha alguma dúvida, esse silêncio assim foi a resposta, né? Min-sol, acorda pra vida, porque o Jong-soo não te quer, minha filha. Enquanto isso, a Sian e o Jong-soo dormiram juntos, né? O Jong-soo ficou olhando pra Sian
Sian enquanto ela dormia, acabou segurando a mão dela também. Será que ele tava ali tentando conquistar ela aos poucos? Pra ela escolher ele na grande final? Já a Elin disse que resolveu escolher o Dong-ho pra não ficar arrependida, já que ela é afim dele, mas ele tá afim mesmo da Arin, né? E a Helin também disse que se voltasse no tempo, iria escolher o Dong-ho, mesmo sabendo que tudo iria acabar assim, né? Ou seja, acabar sem ele. E a felicidade dela foi indo embora conforme os episódios foram passando, né? Nem parece a mesma participante do começo, que entrou no programa, que tava com aquela vibe de talarica, tava toda feliz, né? Já a Jin-young, fofocando com a Arin, contou que o Tae-hwan era contra casamento, e ela já tinha contado, né, que sonhava com casamento e tudo mais. E disse que ele não demonstrava que gostava dela. E isso acabou fazendo, né, ela querer se afastar dele. E os dois conversaram sobre isso de novo, e a Jin-young quis tirar a dúvida com o Tae-hwan, mas ele enrolou, querendo dizer que não tinha dito isso, de ser contra casamento, né, e eu não conseguia entender, assim, o que ele tava tentando dizer. Bora, Jin-young, sai dessa também, viu, mulher? Já Yoo-jin tentou flertar com o Jong-woo, mas ele tava sempre cortando algumas conversas, né? E ele até chegou a dormir enquanto a Yoo-jin queria conversar com ele. E faltou, claro, química entre os dois, e claramente também nada dá certo pra Yoo-jin, né? Tadinha da diva. Enquanto isso, o Jong-soo andou na ponta dos pés e trouxe água pra Sian e até fez uma massagem nos pés dela. E se ela já tinha amado aquela massagem na mão dela, lá no começo da temporada, imagina com essa massagem aí nos pés, hein? Será que o Jong-soo fisgou o coração da Sian? Será que agora ela vai escolher ele na grande final? Até porque o Jong-soo foi bem mais fofo com ela do que o Jong-soo, né? Nesse encontro aí no paraíso. E na volta dos casais que estavam no paraíso para o inferno, a Sian ficou um pouco desconfortável, né? Do Jong-soo não ter vindo falar com ela e meio que evitou olhar ali pra ele. E antes da escolha final, rolou também um chamado pros últimos encontros. Quem quisesse podia conversar e era a hora. O Jong-soo foi logo atrás de chamar a Sian pra conversar e ele disse que queria ter aproveitado o dia com ela. Já a Sian ficou até passada, né? Com o Jong-soo sendo mais fofo assim com ela. Ela até aconselhou que ele fosse mais gentil. Será que ele pegou a dica? Já o Dong-ho foi conversar com a Arin e eles ficaram, né, com aquelas risadinhas, bem típico de casal feliz, bem típico de namoro já, né? O Dong-ho também, pelo jeito, adora reparar nos brincos que a Arin usa e foi até com ela escolher um brinco aí pra ela usar, né? E eles, de fato, assim, são um casal, eu aposto muito neles dois. O Jong-soo também foi conversar com a Sian, os dois tiraram várias fotos juntos e não dá pra saber, de fato, né, quem ela iria escolher nessa final, já que ela, né, tem essas duas opções aí terríveis, né? Uma é pior do que o outro. O Jong-soo também apareceu no quarto das meninas e foi conversar com a Min-sol e diz que iria seguir o coração dele. E nessa conversa, a Min-sol diz que ele estava tratando ela como se fosse uma irmã mesmo, e a Min-sol jurando que o Jong-soo tava flertando com ela, sendo que ele só foi lá no quarto, né, que não tinha nada pra fazer, e ele escolheu o colar que ela iria usar porque ela que pediu. Min-sol, acorda pra vida. Tadinha. E antes da escolha final, todo mundo foi se divertir na praia. Inclusive, deu pra ver que ali foi a hora, né, que a produção aproveitou pra gravar as imagens da abertura da temporada, né. O Jong-soo não gostou nem um pouco aí da aproximação do Jong-soo com a Sian, enquanto ela se divertia numa boia, né, lá no mar, e resolveu fechar a cara também, né? Depois rolou aquela última confraternização entre o elenco e finalmente a gente viu aí as escolhas da grande final. O Tae-hwan acabou escolhendo a Jin-young e a Jin-young até parecia que não iria querer sair do programa junto com o Tae-hwan, porque antes dela falar a escolha, né, ela parecia assim bastante desconfortável. Mas ela resolveu escolher ele e eu não entendi muito bem assim essa escolha dela, porque, né, até então ela só tava falando mal dele. Já o Jong-ho escolheu a Ae-jin, e esse casal que surgiu assim nos 45 do segundo tempo, parece que deu certo, né? Porque a Ae-jin também quis sair do programa com o Jung-ho. Já o Dong-ho escolheu a Arin, e chocando 0 pessoas, né? A Arin, claro, também escolheu o Dong-ho e tava no destino, né? Eles moram perto, se encontraram num programa. Eu acho que tem tudo pra dar certo aí esse casal. Já o Tae, o Jong-soo e o Jong-soo escolheram a Sian, e ficou aquela
aquela dúvida, né, de quem a Xian iria escolher aí nessa grande final. E eu achei que ela poderia escolher o Jong-soo, que seria assim uma escolha com mais segurança, né, já que ele trata ela com muito mais carinho do que o Jong-soo. E o Theo, ela não iria escolher, né, porque ela já tinha dado um fora nele antes mesmo da final, mesmo ele sendo assim muito fofo com ela. Mas a Xian resolveu escolher o Jong-soo e ele continuou todo seco, né, não deu nenhum sorriso, não comemorou e eu tipo não entendi, né, a vibe dele. E depois que a Xian reclamou disso, ele resolveu carregá-la nos ombros e até deu aí uns sorrisos, né. Ai, Xian, não dá pra te defender, mas enfim, né, a gente espera que os casais formados sejam felizes, né. E você ficou surpreso ou surpresa aí com os casais que foram formados? Gostou dessa quarta temporada aí de Solteiros, Ilhados e Desesperados? Quero saber a sua opinião, comenta aqui nos comentários e vamos fofocar juntos. Se você gostou desse vídeo, já deixa o seu like e também não se esquece de se inscrever aqui no canal. Até o próximo vídeo, tchau!